Glória a Deus, olha que bênção a gente estar junto mais uma vez aqui. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração hoje. Essa palavra está lá em Isaías, capítulo 43, versículo 25. E essa palavra diz o seguinte: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. Sim, esta é a promessa de Deus para mim e para a sua vida. Essa palavra lá em Isaías 43, 25, traz essa reflexão para nós. Sabe por quê, gente? Vamos falar a verdade aqui. Porque muitas vezes, o que nos atormenta, o que tira a nossa paz, mesmo eu e você, que já tivemos uma experiência com Deus, que já nos arrependemos, que já pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, muitas vezes aquela lembrança do passado, aquele pecado que nós cometemos no verão passado. Lembra daquele filme? Eu sei o que você fez no verão passado, né? Isso nos atormenta muitas vezes, né? E isso não é de Deus. Isso tira a nossa paz, isso tira a nossa comunhão, isso esfria a nossa unção, aquele fogo. Quantas vezes você já estava assim, num momento assim de tanta alegria, de tanta presença de Deus na sua vida, aí de repente é como se o diabo soprasse no seu ouvido, falando assim: olha, quem é você? Quem é você para querer ser um santo aí, uma santa? Você não vale nada. Você fez isso. No passado você fez isso. E aí naquele momento a gente se sente assim muitas vezes tão acusado que a gente se esfria, que há um esfriamento. Muitas vezes esse esfriamento nos dá uma decepção, que a gente fica assim: Senhor, por que eu fiz assim? Esse passado me atormenta, esse passado tira o meu sono, esse passado ele tira a minha paz, esse passado muitas vezes ele tira a minha alegria. Quem sabe você já passou por essa situação? Quem sabe você já sofreu, ou quem sabe você está sofrendo isso agora. E infelizmente, até queria falar porque eu estou falando essa palavra para você, você está lembrando. E até lembrar não é bom, né? Dos momentos que você sofreu. Mas eu quero falar algo muito importante para você neste momento. Olha o que diz a palavra aqui, ó. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. Sabe por quê? Porque deixa eu falar uma coisa para você. Quem é o nosso advogado? Quem é o meu e o seu advogado no mundo espiritual? É Jesus Cristo. Tá. E quem é o nosso acusador? A palavra Satanás quer dizer acusador. Ele é o acusador. Ele é o que fica diante de Deus, acusando eu e você. Falou, você, mas o Senhor perdoou Josias? Josias fez isso. Josias tem que ser condenado. Porque o papel do diabo neste momento é ser acusador. O papel de Jesus Cristo nesse momento é o nosso advogado. O advogado fiel. Jesus. Então, o que é que tem te acusado muitas vezes? Existe uma história, e essa história era de um pastor. E o pastor tinha um irmão da igreja que falou assim: pastor, eu precisava falar com o senhor. Deus falou isso comigo. E aí o pastor, meio cético, né, incrédulo, ele olhou para a irmã e falou assim: irmã, para com esse negócio que Deus falou. Se Deus fala mesmo com a irmã, então Deus vai usar a senhora para falar o que eu fiz num pecado no passado. Qual foi o pecado que eu fiz no passado? Desse jeito. A irmã falou: então tá bom, pastor, eu vou orar e Deus vai falar e eu vou voltar aqui para falar. Quando o pastor ouviu isso daquela irmã, ficou um medo na vida dele, assim, falou: meu Deus, será que aí ele lembrou das atrocidades que ele fazia no passado, quando ele não tinha Jesus. Ele ficou desesperado. Ele falou: será que vai mesmo? Vai nada. Passou uma semana, a secretária ligou para o pastor e falou: pastor, tem uma irmãzinha que está aqui na sua sala, quer falar com o senhor. E quando falou o nome da irmã, o pastor falou: meu pai, o que aconteceu? E o pastor começou a correr daquela irmã. Ele começou a correr na igreja, nas reuniões,
e não tinha jeito. Em todo lugar que ele ia, essa irmã estava lá: pastor, eu quero falar com o senhor porque Deus já me falou. E o pastor começou a correr. E o pastor começou a correr dessa irmã. Aí um dia, na feira livre, essa irmã encontra o pastor. E não tinha como o pastor correr daquela irmã. Ela era muito fervorosa, muito alegre. Ela olhou e falou assim: pastor, para aí, pastor, para. Eu conversei com Deus, Deus me falou, Deus já me deu a resposta que o senhor duvidava. Para que eu vou falar o que Deus mandou falar para o senhor sobre o seu pecado do passado. O pastor estremeceu totalmente e ficou desesperado. Mas não tinha para onde correr. Ele falou assim: fala, minha irmã, pode falar o que Deus falou sobre o meu pecado do passado. Ela falou assim: Deus mandou falar para você que Ele não se lembra mais do seu pecado. Deus falou que Ele já te perdoou. E quando Ele perdoa, e quando o arrependimento, fala assim: olha, dos teus pecados não me lembro mais. Sabe quem é que lembra dos seus pecados? O que você fez no passado? Satanás, o diabo, o teu acusador, o meu acusador. Aquele que quer nos colocar para baixo, quer nos colocar no chão, quer nos roubar a presença, quer nos roubar a alegria do Espírito Santo e quer nos acusar. Não aceite isso de forma alguma. Creia que Deus vai fazer a obra completa. E toda vez que o Satanás, que o diabo, lembrar do seu passado, lembra do futuro dele. O futuro de Satanás já está julgado, já está condenado e será lançado no lago de fogo, ele e todos aqueles que seguirem a ele. Então não se permita mais deixar com que o seu passado roube a tua alegria na presença de Deus, porque todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E é isso que eu quero desejar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Para de olhar para o passado, para de se sentir a pior pessoa pelos pecados que você fez. Porque eu e você, realmente, o que nós merecíamos é o inferno. Mas Jesus Cristo, Ele veio, Ele morreu por mim e por você. Ele nos comprou com o sangue precioso dEle, porque Ele é o nosso advogado. Satanás pode até nos acusar, mas nós temos um advogado que é Jesus Cristo e que está diante daquele juiz poderoso, pedindo a mim e a você misericórdia, como a palavra de Deus está falando, que Ele está nesse momento à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Que Deus te abençoe. Em Deus faremos proezas.